O chamado à liderança é um chamado a todo cristão. Quando Jesus Cristo disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, fazei discípulo de todas as nações", ele está dando uma ordem a toda a igreja, para que possamos pregar o evangelho e liderar as pessoas segundo a palavra de Deus. Devemos entender que fomos chamados a ser uma nação santa, geração eleita e sacerdócio real. Por isso devemos refletir a luz de Cristo, para que as pessoas vejam em nós o brilho do Espírito Santo. Liderança é baseada em autoridade. O líder não tem poder, e sim autoridade. A autoridade não é algo que se toma, e sim se conquista. As pessoas devem ver em você as características de um bom líder, que são humildade e identidade. Humildade é reconhecer o domínio de Deus e se submeter à sua autoridade. Humildade também é ter empatia pelos seus liderados, os ajudando a crescer. Humildade não é pensar menos de si, mas menos em si. O bom líder sabe quem ele é e sabe quem o chamou. A sua identidade é ser servo do Senhor e tem Cristo como sua maior inspiração. Jesus é o nosso maior modelo de liderança. Através dele nós podemos tirar várias lições. Jesus constantemente buscava meditar nas Escrituras. Tudo o que ele pregava ou ensinava era com base na palavra de Deus. Coloque a Bíblia como um norteador da sua vida. Use a Bíblia como modelo de liderança. Lidere seguindo as Escrituras. Então você vai ter um ministério frutífero. Jesus Cristo também buscava constantemente o Pai em oração. Ele buscava ter um relacionamento profundo com Deus através das suas orações. E ele incentivava os seus discípulos a fazerem o mesmo. Vivemos em um mundo espiritual. No mundo espiritual, o inimigo constantemente quer nos destruir, quer destruir o nosso ministério. Por isso devemos estar em oração. A oração é uma das principais armas para vencer o diabo, para vencer as tentações da carne, para vencer as investidas do inferno contra a nossa vida. Devemos ter consciência disso e devemos perseverar em nossas orações. Devemos também incentivar aqueles que estão sobre nossa liderança a orar também, a buscar constantemente Deus em oração para vencer as investidas do inferno, pois o inferno não pode prevalecer contra a igreja. A igreja está edificada sobre a palavra de Deus, está edificada sobre Jesus Cristo, e as portas do inferno não podem prevalecer contra os crentes. O amor era a principal ênfase do ministério de Jesus. Jesus Cristo constantemente se preocupava com os seus liderados, ajudando-os nas suas necessidades. Deus deu a Jesus todo o poder sobre toda a terra. E Jesus Cristo usava esse poder para ajudar as pessoas em suas necessidades. Talvez se as pessoas precisassem de um alimento ali, de uma palavra de conforto, de uma palavra que fosse dar a elas um consolo, ele sempre dava. Se as pessoas precisassem de algum alimento, ele multiplicava, ele multiplicou os pães e os peixes. Se as pessoas precisassem de uma cura, ele curou inúmeros enfermos. Da mesma forma, quando você for chamado a ser um líder, exercer esse ministério, Deus vai te dar inúmeros dons. E você deve usar os seus dons para ajudar os seus liderados em suas necessidades, para que através de você eles vejam a bondade de Deus e a grandiosa obra que Deus tem na sua vida, a grandiosa obra que Deus tem também para a igreja. Uma coisa interessante sobre o ministério de Jesus é que ele venceu todas as tentações. Constantemente sobreveio sobre ele tentações, inúmeras tentações que tentaram fazer ele pecar. Mas Jesus não pecou em nenhum momento. Em nenhum momento ele deu um mau testemunho. Jesus Cristo teve uma vida perfeita, uma vida segundo a palavra de Deus. Óbvio, não somos como Jesus, não somos perfeitos, somos pecadores e falhos, isso é verdade. Mas a graça de Deus, a graça de Jesus nos capacita a viver em santidade, nos capacita a viver segundo a vontade de Deus e segundo a sua palavra. Tenha em mente que um erro cometido por uma pessoa comum não vai gerar tanto escândalo quanto um erro cometido por um líder. Um erro de um líder pode levar multidões a errar também. Tenha consciência disso.
Interessante notar, meus irmãos, que Jesus Cristo escolheu 12 dos seus discípulos para serem apóstolos. E esses 12 tinham personalidades completamente diferentes umas das outras. Por exemplo, Pedro era um homem mais bruto e João era um homem mais manso. E Jesus Cristo soube lidar muito bem com essas diferenças. Ele soube extrair de cada um deles o melhor. E Jesus Cristo, através da sua liderança, os usou. Através da liderança de Jesus, eles se tornaram grandes homens e tiveram ministérios impactantes para todo mundo. Da mesma forma, você como líder vai ter que lidar com pessoas de diferentes personalidades, diferentes características. E você vai ter que saber extrair o melhor delas, capacitá-las, para que através da sua liderança eles cresçam e se tornem homens e mulheres para a glória do Senhor. A liderança cristã, irmão, significa influenciar. Da mesma forma que numa batalha, um líder ele tem que influenciar o seu exército para alcançar aquilo que ele almeja, o líder cristão ele tem que influenciar os seus liderados para alcançar aquilo que ele almeja. Então, o líder e os seus liderados, eles têm que estar unidos em um mesmo propósito. Não adianta nada, meus irmãos, que você como líder esteja com um objetivo e os seus liderados estejam com outro objetivo que seja contrário ao seu. Então, você e os seus liderados, você e sua equipe e seu ministério têm que estar unidos em um mesmo propósito. Da mesma forma também, meus irmãos, que numa batalha, o comandante tem que saber delegar funções para seus soldados, o líder cristão tem que também saber delegar funções. Ele tem que analisar as habilidades de cada um, extrair o melhor dessas habilidades. Um líder também tem que trazer um amadurecimento. Por exemplo, o líder infantil tem que trazer um amadurecimento espiritual para as crianças. O líder dos jovens tem que trazer um amadurecimento espiritual para os jovens. O pastor tem que trazer um amadurecimento espiritual para toda a igreja. Então você como líder tem que trazer um amadurecimento para os seus liderados. E você só consegue isso sendo também uma pessoa madura. Então se você ainda não amadureceu, você primeiro amadurecer para depois liderar. Um líder tem que ser maduro, tem que ser uma pessoa sábia, que tenha conhecimento. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Deus abençoe. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar.